Olá pessoal, estou aqui para mais uma Love Live Neuroscience. Hoje eu estou em casa e hoje tem surpresa, porque hoje a gente vai falar sobre desescolarização e existe um exemplo incrível acontecendo agora mesmo aqui sobre qual é o poder da escola na sociedade brasileira, certo? Então eu estou te esperando aqui para essa Love Live Neuroscience falando sobre escolarização. Quem já chegou por aí? Deixa eu ver. A Elaine já chegou, a Camila, ó, chegou a dupla. Elaine e Camila. Olha bem que dupla sensacional que está chegando por aqui. Pessoal, eu vou perguntar por desencargo de consciência. Vocês estão ouvindo que eu estou dentro de um desfile de carnaval? Dá para ouvir, não? Estão conseguindo acompanhar aí a sonoplastia da nossa Love Live Neuroscience de hoje? Muito bem. Me contem aí se vocês estão conseguindo acompanhar a sonoplastia. Lara já chegou por aí. A Laísa, Isaura, só gente boa. Luciana, que já me informaram que estão ouvindo o fundo musical que a gente tem hoje na Love Live Neuroscience. Camila, isso é um aprendizado muito importante para você. Lã é Elaine. O mais engraçado dessa semana foi a Camila me pedindo o contato, então me dá o contato da Lã. Não sei se a Elaine está sabendo dessa história. Que eu falei Lã e ela não sabia quem era a Lã. Muito bem, deixa eu contar para vocês por que razão eu estou assim coroada por esta trilha sonora incrível. Eu diria que é um bom modo para a gente começar uma live que vai tratar justamente do papel da educação ou da escola propriamente dito na vida das pessoas, né? Nós estamos aqui nesse exato momento vivenciando o quanto, né? De que forma que os alunos hiperescolarizados, que são agora universitários do Mackenzie, entendem, por exemplo, por respeito à comunidade, né? O que eles estão fazendo nesse momento? Eles ocuparam a rua, tá? A Rua Cesário Mota Júnior, que inclusive é uma rua de passagem para o Hospital Santa Casa, está completamente ocupada neste momento pelos alunos do Mackenzie e eles estão fazendo o desfile da sua bateria da Atlética aí, neste volume em plena Vila Buarque, a essa altura do campeonato. Então, eu diria que, por exemplo, as escolas ensinam, né, a ocupação do espaço público de forma adequada, com respeito ao entorno. Isso é um aprendizado que efetivamente tem ocorrido nas escolas, especialmente aquelas em que estudam as pessoas que depois virão parar aqui no Mackenzie, certo? Então, é um bom jeito da gente começar esse tema. Mas por que eu resolvi falar sobre desescolarização? A bateria está atrapalhando vocês me ouvirem ou vocês estão me ouvindo em alto e bom som? Me dá só esse feedback aí, porque obviamente está me atrapalhando para falar, né? Mas como eu sou uma pessoa equilibrada, sou uma pessoa que consigo ter uma paciência, né? Eu vou continuar falando aqui com bastante tranquilidade, com bastante harmonia. Vou evitar, não é? Passar nervoso com esse povo. Olha, até deu uma acalmada agora. Então tá ótimo. Se vocês estão ouvindo bem, é assim que funciona. Porque eu meti aqui um microfone bem no meio da boca aqui para vocês ouvirem bem, certo? Bom, vamos lá. Por que eu resolvi falar nesse tema? Até a Janaína, que chegou aí agora, foi quem fez um postzinho para mim me provocando para eu falar sobre esse tema. E é óbvio que a gente tem estudado, não é? Como é que a gente acredita no papel da escola, como é que a gente entende a escola. Eu tenho, obviamente, me envolvido muito com a história da educação desde que eu comecei a trabalhar com consultoria, como palestrante, levando neurociência para a educação. O cabelo não quer porque não quer ficar quieto hoje, hein, gente? Vai, meu filho, ruma aí. Bom, então, eu comecei a me envolver muito com essa coisa de como que a gente pensa no processo da educação, o que a neurociência tem a ver com isso. Daí depois eu montei a pós-graduação. Depois eu montei uma vertente especial dentro da Inédita de cursos para educação. Por fim, a gente está desenvolvendo agora a Educação Inédita, que é um trabalho mais sistemático de pensar num esquema
para a escola funcionar. E por último, uma coisa assim absolutamente nova que aconteceu esse mês, nós acabamos tendo acesso a um grupo muito forte, muito robusto na educação, que está lá sendo com a batuta da Cláudia Siqueira, no Colégio Siddhartha, mas que tem N pessoas envolvidas, pessoas incríveis. Inclusive a Camila está nesse jogo e obviamente a Elaine, são pessoas que estão nesse jogo junto. Hoje a gente está pensando na construção do que seria essa escola, né? E aí, eu falo muito sobre isso, a Janaína foi aluna minha na pós, já tem, né, já a formação dela. E aí ela me provocou num post, né, falando dessa reportagem que teve, dessa entrevista que teve no Conversa com o Bial ontem à noite. Eu não tinha assistido, fui assistir, e está falando ali de um sistema, de uma família, né, especificamente está tratando de uma família, que o casal, uma educadora e um ator, vão contar das experiências deles em relação aos 3 filhos deles. Um filho mais velho, 2 meninas mais novas, o menino já é um adulto, as meninas estão ainda na idade de acho que é 9, 12, alguma coisa assim. Bom, e eles propõem a desescolarização, que, em linhas gerais, não é, como eles mesmos pontuaram na entrevista, o homeschooling, ou a escola em casa, ou a escola doméstica, ou a escola feita no lar, né? Porque a escola feita no lar, ela vai pegar a mesma metodologia da escola formal e vai aplicar em casa. Quer dizer, os pais ou tutores vão ensinar os conteúdos de acordo com o que a escola formal propõe, os tempos escolares e tudo mais. E a desescolarização é uma proposta onde há um abandono, não é? Dos tempos escolares, efetivamente, dos anos, das séries e dos conteúdos, etc. Mas, de jeito nenhum, e eles pontuaram várias vezes, não é abandono intelectual, né? Porque o que pode acontecer, e acaba acontecendo em algumas situações, é que pai e mãe são pessoas que estão com um entorno muito ruim, ou porque elas próprias não tiveram acesso à educação, ou porque estão com questões com a justiça, ou com questões associadas a drogas, alcoolismo, doenças de cunho psiquiátrico, ou até mesmo casos como os filhos ficam presos em casa com os pais, circunstâncias absolutamente anormais, não é? Em que há o abandono intelectual, em que as crianças não são desenvolvidas, né? Não se tem um trabalho de interação com adultos, nem com outras crianças, para que haja desenvolvimento. As crianças ficam em abandono intelectual. Bom, é importante dizer que todas as experiências de abandono intelectual trazem malefícios, certo? Então, não é intrínseco ao ser humano, tá bom? Não é intrínseco ao ser humano que ele se desenvolva na leitura, na escrita, na linguagem, certo? Não é natural, não é inato, não é tipo nasce e aconteça o que acontecer, ele vai falar, vai ler, vai escrever, tá? Obviamente que isso não é assim, né? É necessário que o indivíduo, o ser humano, tenha experiências de ser humano, certo? Tenha vivências culturais, tenha vivências de sociabilização, tenha vivências de linguagem, para que ele, de fato, possa adquirir essas habilidades. Dá para lembrar de N casos, desde as fábulas até casos reais, de crianças que não tiveram acesso à informação, ou à linguagem, ou a outras pessoas. Isso está em qualquer lugar. Então, não é disso que nós estamos falando. Número 1, tá? Número 1 não é de abandono intelectual que nós estamos falando. A discussão está, obviamente, que o abandono intelectual é algo para ser, né, combatido, banido, execrado. Chama conselho tutelar, faz toda a confusão. O que esse casal está propondo e o que às vezes acontece em outros países, e que tem vários exemplos aqui no Brasil, é o seguinte: a criança fica em casa, não vai para a escola, mas vive em sociedade, e vai desenvolvendo habilidades, e vai desenvolvendo conhecimentos, vai fazendo investigações de acordo com seus próprios interesses e desejos.
E, obviamente, quando o interesse ou o desejo se manifesta, os pais propõem que essas crianças os acompanhem, observem, então perguntas são respondidas, estímulos são feitos, mas não há uma rotina do tipo acorda, vai estudar, estuda isso, estuda aquilo outro. Que é diferente do homeschooling, onde no homeschooling há uma sistematização da aquisição de conhecimento formal. Né? Então, só para explicar do que é que a gente está falando. E aí, a Janaína me provocou porque ela disse assim, tem N circunstâncias lá que eu acho que você vai achar interessante discutir. A primeira coisa que eu queria discutir com vocês é que esta família em especial e a outra família que apareceu na reportagem e outros casos que eu já tive acesso, elas propõem esse processo de desescolarização porque não acreditam na forma como as escolas praticam a educação. Não é porque elas não acreditam que a criança possa aprender na coletividade, ou possa aprender num espaço específico, ou possa aprender em tempos específicos. Não é isso. Ela não acredita no que se faz nas escolas atualmente. Certo? Então, se até a mãe, a educadora, que é a mãe do casal lá, num dado momento do programa, ela diz assim, eu acho até que eu vou montar uma escola. Quer dizer, um pouco paradoxal, né? Ela diz que não vai, mas que às vezes ela tem vontade de montar uma escola. Ela, na verdade, ela não está dizendo a instituição escola é falida. Ela está dizendo a escola, como ela é praticada hoje, ela é falida. Então, esse é o primeiro ponto, tá? E isso todo mundo está sabendo, ou não. Ou é mistério para alguém, que a forma como as escolas estão estruturando os tempos, o aprendizado, os horários, as disciplinas, que isso aí está fadado ao insucesso, que está todo mundo reclamando, que só algumas pessoas se adaptam, e essas pessoas que se adaptam nem são as pessoas que poderiam ser pontas de lança na sociedade, nem são os grandes líderes. Quer dizer, você poderia dizer, não, é uma meritocracia, a pessoa vai na escola, a pessoa que se adapta na escola, depois esta será o melhor líder, ou será... Não é verdade, não é essa pessoa que será o empresário de sucesso, não é, entendeu? Não é. Tá? Então, isso aí já tem um probleminha acontecendo, certo? Já existe uma crítica à forma como a escola vem atuando. Então, eu colocaria a discussão não na desescolarização por uma razão muito simples. Isso não é fórmula para a sociedade. Não é uma fórmula que vai poder ser multiplicada em todos os lares, em todas as circunstâncias. E mais, é óbvio que, de uma certa forma, é necessário que os pais ou os tutores ou quem quer que esteja em casa com essas crianças possibilite o aprendizado. Então, se o ambiente em que elas estão não é rico, não tem exemplos, não tem quem discuta, não tem quem apresente, isto vai ficar completamente fora do propósito. Então, a primeira coisa é que é um modelo que vai funcionar apenas e muito apenas para poucas pessoas. Para aquelas pessoas que têm os instrumentos, têm o tempo, é um outro modelo de vida. Certo? Eu tive a oportunidade, algumas vezes na minha vida, de ir, por exemplo, a comunidades, como foi o caso da comunidade do Matutu, em Airuoca, que era uma comunidade em que as crianças não iam para a escola. Uma comunidade lá, né? Um povo que vivia lá no meio do mato e as crianças não iam para a escola. Então, mas tinha um entorno, porque aquelas pessoas que tinham ido para aquela situação eram pessoas que tinham abandonado, mas estas pessoas tinham ido na escola. Certo? Então, em algum lugar esse conhecimento estava posto. Tá? Outra crítica que eu gostaria de fazer é que toda vez que a gente trata dessas questões, da desescolarização, ou essa crítica em relação à escola, vem nesse mesmo discurso uma crítica ao conhecimento formal, ao conhecimento muitas vezes científico. Porque é óbvio que nesta liberdade de aprender, nesta liberdade de interesses,
eu vou caminhando pelos espaços nos quais eu me dou bem. Eu posso estar errada nessa minha conjectura, mas, em geral, o que eu vejo é uma tendência do indivíduo caminhar por lugares nos quais ele se sente confortável. E aí, eu sinto um pouco de falta de complementaridade, de desafio, de conhecer o universo. Eu vou dar um exemplo em relação a mim, tá bom? Eu estudei, bom, eu era daquelas meninas, eu muito pequena, com 4, 5 anos, fui alfabetizada. E fui alfabetizada porque eu pentelhei meu avô, minha avó, para que eles me ajudassem a me alfabetizar precocemente, porque eu queria ler. E aí eu aprendi a ler, etc e tal. E quem já assistiu palestra minha sabe que eu falo sobre isso. Mas ao mesmo tempo que eu aprendi a ler, eu não era capaz de desenhar legal uma casinha. Então quando eu desenhava uma casinha, tinha dificuldade da tal da casinha, as pessoas não falavam da minha casinha, porque tipo, minha casinha era bem ruim mesmo. Mas aí quando eu lia, todo mundo falava, olha que bonito ela lê. Então, que eu fiz com as minhas casinhas? Rasguei e joguei todas elas fora. As minhas expressões de arte aconteciam sempre através da linguagem. Escrevia poesia, ou escrevia textos, tudo era canalizado na linguagem. E quando eu fui estudar lá no ensino médio, na Waldorf, eu descobri que existia o mundo da arte. Foi a primeira vez que eu entrei em contato de verdade com o mundo da arte. E eu era uma analfabeta. Total. E eu gostava. O pior de tudo é que eu achava bonito, achava interessante, achava estimulante. E me era uma frustração absurda. Cada vez que eu tinha que tentar desenhar, cada vez que eu tinha que tentar fazer uma escultura, e saía cada puta negócio horroroso, ridículo. E era uma frustração atrás da outra, porque aí eu me comparava com as pessoas da minha idade, que já tinham estudado a vida toda lá, e que sabiam fazer as coisas. E não era porque eu não queria, porque eu não gostava, porque eu tinha tido oportunidade, porque não tinha sido esse o caminho que eu tinha trilhado. Então vão ter situações em que eu vou ter que ser colocada à frente de coisas que eu nem tenho todo esse conforto. E obviamente que eu não vou procurar por essas circunstâncias, especialmente se eu for criança. Você entende isso? Se ninguém me chamar e falar, vem aqui que eu quero te mostrar um negócio aqui, que é importante, olha que bonito, e a criança chega e fala, ai, que coisa chata, e você não insiste, e você não tenta mostrar qual é o aspecto que tem ali, o que tem de beleza ali, porque às vezes a beleza não salta aos olhos. Quanto tempo demora para uma pessoa ver beleza na física? Né? Não é imediato. A gente vê beleza no fenômeno físico, a gente entende, acha interessante que uma maçã cai, né? Que tem a gravidade. Mas se eu precisar calcular alguma coisa, eu vou achar tudo muito árido. Então o uso formal da física, ele requer um tempo em que eu um pouco faço alguma coisa que não é exatamente o meu conforto. Mas eu não estou dizendo que eu tenho que transformar a vida do jovem ou da criança num inferno. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que faz parte do dia a dia de um ser humano ele ir tateando em coisas que ele interessa, que ele não interessa, tarará, que ele gosta, que ele não gosta. Então eu não sei se eu gosto dessa ideia de que a criança vai fazendo, certo? A criança vai se interessando. Ele até deu o exemplo, que ele tem uma filha que gosta de cozinhar e que aí ela adora cozinhar, encosta ali né? Deixa eu ver o que a Érica comentou aqui. Então, Érica, é isso aí mesmo. Seu comentário é absolutamente pertinente, tá? Mas veja, será que não teria dado um jeito de alguém te dar esse insight antes? Porque demorou um pouco, né? Então, é disso que eu quero acabar falando. Mas deixa eu contar essa história. A menina foi lá cozinhar. Aí o pai disse que ela gosta de cozinhar, que ele gosta de cozinhar, então ele ensina ela a cozinhar. E aí ela começou a se interessar pela matemática. Porque, vamos lá, a receita era para 12 pessoas e ele só tem 6 pessoas em casa, então ela teve que fazer uma conta para adequar a receita. Matemática.
Matemática não é isso, né? Matemática não é conta de vezes, conta de mais, né? Isso é elementos quantitativos do mundo, entendeu? Que, obviamente, a álgebra nos ajuda a acelerar. A matemática não é isso. Matemática é uma ciência. Matemática é espacialidade. Matemática é a compreensão do espaço. Geometria. Veja bem, nossa. Aí o pai diz, por que eu aprendi tudo isso? Por que tanta sapiência? Para onde eu ponho toda essa sabedoria? Gente, eu não faço essa pergunta nunca na minha vida. Eu me divirto com tudo que eu sei. Mesmo aquelas coisas que na hora que eu aprendi eu achei insossas, chega mais pra frente, eu aplico. Daqui a pouco eu estou juntando uma coisa que não tinha nada a ver com outra aqui, que me fez ter um insight a colar. Eu não sei, pode ser que seja um viés próprio, mas para mim saber é tipo a razão um pouco da gente ter racionalidade, né? Então, tudo bem, eu entendo que a menina é boa na cozinha, mas e que mais? Aí tem o filho dela, mais velho, que saiu da escola com 14 anos, ele se encantou com a mágica. E eu me lembro de um momento na vida do Danilo, do meu filho, que ele se encantou com a mágica. Mas aquele encantamento rolou e eu imagino que se ele não estivesse na escola, estivesse podendo fazer qualquer outra coisa, ele poderia ter se dedicado um pouco mais à mágica, mas dá para fazer a mágica e a escola e o português e o inglês. Eu não preciso fazer só mágica, né? Eu penso que a gente pode repensar a escola. Eu tenho certeza disso, tanto que é isso que eu estou fazendo. Mas ainda assim, eu não abro mão de sistematizar na escola o acesso a tudo que nós construímos, né? E isso que o César está falando também é absolutamente importante, não é? Porque ainda tem esse problema, né? De ser uma coisa que é doutrinária, que é você deixar as crianças perto de você para que elas não corram o risco delas irem em outro lugar, né? E aí a outra menina gosta de construção. Pode ser pedreiro, então. Tudo bem, não tô... Gente, problema nenhum em ser pedreiro. Mas a nossa ciência é mais que isso. Nossa ciência vai além. E tem um pedaço do charme de viver que é o saber. Para mim tem. Eu não posso... quando eu tiro a criança da oportunidade dela conhecer os diferentes saberes, eu mesma estou dizendo para ela que o mundo é menor do que ele é, na verdade. E aí a história do caso da medicina, não tenha nem dúvida. Mas eu acho que é um pouco também de uma mudança no estilo de vida. Não tem tanto a ver com um modelo de educação. É uma escolha por um estilo de vida. Então, não pode ser empregado, não pode ser proposto como modelo de educação, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que repensar o modelo de educação, sim, tá? Eu tenho trabalhado muito fortemente nisso. Eu espero que daqui um ano e meio, no máximo, a gente já tenha uma coisa bem sistemática para propor, inclusive propor de forma escalonável, propor de uma forma que isso possa estar em diferentes lugares. E, repito, não vai atender à forma como nós hoje pensamos a escola. É uma coisa um pouco diferente do que a gente pensa sobre a escola. É uma coisa que pensa bastante na nossa perspectiva de futuro, alinhando a potência de alguns saberes e depois deixando que a pessoa aplique esses saberes da forma como a sociedade entregar como valor. Mas eu não acho que as pessoas estão hábeis, estão habilitadas a fazerem um caminho de desenvolvimento em cima daquilo que te chama a atenção. Porque não tenha dúvida que o que te chama a atenção é o que você tem disponível. Se eu não conseguir minimamente estruturar uma forma de te mostrar o mundo, de mostrar para você tudo que existe, de passear pelo mundo com você, dentro de uma escola ou
na internet, mas passear pelo mundo. Efetivamente sentar e falar, olha, vamos falar sobre o mundo. Vamos entender do que o mundo é feito. Interesse-se um pouco por isso aqui, que isso aqui é importante, é bonito. Eu estou te dizendo que isso é interessante, né? Porque senão a pessoa ela vai caminhar apenas pelos caminhos que ela se sentir confortável. Posso estar errada, tá? Mas é desta forma que eu penso como é que o cérebro do indivíduo vai se relacionando com os conhecimentos que ele vai tendo. É da peculiaridade do cérebro e se especializando em algumas coisas. O cérebro não é generalista, entendeu? Porque à medida que ele vai ficando hábil em algumas coisas, ele vai cada vez mais interpretando por aquele caminho. Porque aquele caminho vai se tornando preferencial. Se eu não abro o leque do indivíduo, se eu não mostro para ele todas as potências, eu não consigo depois dizer que ele fez uma escolha baseado no seu desejo. Porque muitas vezes ele fez a escolha baseado naquilo que ele tinha disponível. Né? Então, eles o tempo inteiro que reforçam que não são as crianças que escolhem, que eles tomam decisões, que as decisões foram eles que tomaram. E eu entendo perfeitamente a forma como eles levam as coisas, mas não acho que isso seja um modelo escalável. Eu não acho que isso seja um modelo a ser usado ou proposto como solução, tá? E eu acho que a gente precisa sistematicamente se envolver numa solução para a escola. E não ficar divergindo, não ficar tentando achar soluções que são próprias. Né? Todas as críticas que, especialmente a educadora fez, sobre os tempos de educação, sobre as formas como a educação se dá, sobre os interesses das crianças na escola, todas essas eu concordo. Eu só não acho que a solução esteja no caminho que ela fez. Eu, na posição dela, se tivesse me incomodado tanto assim, se tivesse resolvido que meu filho não se adaptava à escola, tivesse resolvido tirar ele da escola, eu teria feito uma escola para o meu filho. Esse é o meu jeito de pensar sobre as coisas, né? Mas porque eu não acho que eu seria capaz de dar ao meu filho todo o cenário que ele precisa para entender o mundo sozinha, né? Até porque minha própria visão de mundo é limitada. Né? Até eu tenho dentro das minhas preferências aquilo que eu considero que eu sou melhor, aquilo que eu considero que é mais interessante para mim. E por exemplo, se dependesse de mim, meu filho não saberia cozinhar. Para ele aprender a cozinhar, ele teve que ir se relacionar com outras pessoas. Né? Se ele tivesse ficado no ambiente pequeno, ele não saberia cozinhar. E ele sabe, ele se vira lá na cozinha e cozinha melhor do que eu hoje, com certeza absoluta, certo? Mas aí elas colocam que eles se relacionam com a sociedade de uma forma mais ampla, que é um grupo maior, que é um grupo social. Então, de uma certa forma, é uma escola, certo? A questão é que eles querem uma escola diferente da escola que é tradicionalmente ocupada hoje, tá? Então, nesse sentido, eu não vejo eles propondo ou apoiando a desescolarização. Eu quero continuar clamando, chamando as pessoas que efetivamente se preocupam com isso para discutir uma forma de escola. E aí já queria aproveitar que nós estamos aqui para falar sobre isso e dizer que essa forma de escola, ela não é uma forma que facilita o acesso. Eu tenho visto muito essa ideia de como a tecnologia facilita o acesso do indivíduo à informação. Não é esse o problema. O problema não é acesso. Então, baixa, sabe, a guarda dessa tecnologia toda. Dá para usar imersão em óculos 3D, dá para usar salas, dá para usar tudo isso, mas não é isso que vai resolver a educação. O caminho para a gente discutir educação está diretamente associado com a forma como as pessoas vão usando as suas experiências para construir quem elas são. Então, aquilo que eu chamo de projeto de edificação do ser humano. Né? Eu acredito numa escola em que as salas de aula, as séries não sejam o tempo todo respeitadas, que eu tenha muitas atividades estruturadas, atividades bem estruturadas, que façam com que indivíduos de séries diferentes interajam,
pelo aprendizado pelos pares. Eu acredito que a gente tenha que trabalhar grandes temas e não detalhes. Eu acredito que o professor generalista que atua com as crianças pequenas deve ser o elemento mais estimulado do sistema, deve ser o que receba a melhor formação em pedagogia, em processo educacional, porque se ele acordar as crianças, os professores que vêm depois vão ter que se virar, né? Agora, se esse professor do Fundamental 1, da educação infantil, não for o melhor dessa cadeia, não for aquele que gere maior nível de estímulo, não for aquele que acorde essas crianças para a curiosidade, para o valor do aprendizado, para a delícia de saber sobre as coisas, pelo poder de interagir com materiais, com vários elementos que vão dando potência para o indivíduo, potência de fazer, potência de transformar, né? Então, as pessoas falam, você está falando de um mundo maker. Não, eu estou falando especificamente de gente potente, né? De gente que se sente potente, gente que se sente livre e potente, para poder pôr a mão nas coisas, para poder experimentar as coisas, para poder interagir com as coisas. E aí sim, dali surgem suas perguntas. E aí a gente tutoriar, né? Fazer a tutoria das respostas. A Lara disse assim, salas multifuncionais com metodologias ativas. Não sei se é só isso, né? Não sei se é só isso. Eu acho que a sala multifuncional é importante, mas eu acho que ela tem que ser multisseriada e ela tem que ser multitemática, muito mais do que multifuncional. E a metodologia ativa tem que ser muito menos gamificada e mais no processo de empoderamento. Então tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente chama de metodologia ativa e sala multifuncional. Tem que tomar um pouco de cuidado com essa ideia de que a pessoa botar a mão na massa é suficiente. Ele tem que pôr a mão na massa com a pergunta certa, com o direcionamento certo, com a potência certa. E não apenas entendendo que aquilo é um processo de diversão, né? Não é diversão. Não é para rir o tempo inteiro, né? É uma ideia de que tem que rir o tempo inteiro, tem que ficar feliz o tempo inteiro. Não. Tenho que me sentir angustiado porque não sei, tenho que entender que eu preciso de um modelo, eu tenho que entender que o adulto tem potência, né? E esse é o caminho. E óbvio, né, gente? A gente tem muita coisa para estruturar e não vai ter uma palavra que a gente vai dizer aqui que vai dar conta da metodologia. Mas a gente tem que pensar em princípios metodológicos. E o principal princípio metodológico que eu tenho estruturado é a edificação do cérebro. Sabe? Como é que um cérebro vai espiralando um circuito hierarquicamente superior ao outro, e como é que o conhecimento que vem em cima se nutre do conhecimento que já existe. Como é que ele se nutre, como é que ele é o elemento de choque, como é que ele é o elemento de transformação, como é que o indivíduo dentro dele mesmo e com os seus pares e com crianças de outras idades e com jovens e com os adultos, ele questiona o conhecimento no sentido de que ele questiona a potência daquele conhecimento. E ele bota essa potência desse conhecimento para funcionar e para ver como é que isso está, né? A Luciana, que trabalha no ambiente corporativo, que é a irmã da Dani, oi Lu, como vai você? Fala que falamos muito que a nova constante é a mudança, que a habilidade para navegar rapidamente nesse cenário incerto é crucial para o futuro próximo. Então, Luciana, porque para mudar eu não preciso... veja bem, para que eu aprenda a adaptar o meu conhecimento ao mundo, eu preciso ter construído o meu conhecimento. Porque aí eu sei quais são as bases, quais são os valores dele, e eu sei como é que ele fica quando alguma peça muda.
Entendeu? Ele é meu, eu tenho potência sobre ele. Então, alguma peça muda e rapidamente eu consigo readaptar meu conhecimento. Se eu só sei fazer um processo, se eu só sei responder um tipo de pergunta, se eu só sei compreender a técnica que me foi passada, mudou o modelo, eu caí. Tá? Então, eu preciso efetivamente ser eu o artífice do meu conhecimento. Porque eu sei de que bases ele é feito. Né? E aí então eu posso questioná-lo. Acho que esse é o ponto fundamental. Tá bom? E é óbvio, gente, cada um de vocês tem uma contribuição incrível para falar sobre educação, porque vocês estão pensando sobre isso, né? E a Lilian está falando da mãe dela, que é professora do Fundamental há mais de 30 anos e que está amando o vídeo. Muito obrigada pelo feedback, porque é fato que a gente tem discussões que já estão há muito tempo na pauta e que foram sendo, inclusive, corrompidas, sabe, ao longo do processo. Porque uma coisa eu queria deixar como crítica à escola, como crítica à educação formal, quase como um manifesto, tá? Para a gente terminar essa live aqui em grande estilo, que é a seguinte: a única coisa que não podia ter acontecido, o maior pecado dessa história toda, foi ter transformado a educação em um negócio lucrativo. Porque no exato momento em que o indivíduo está fazendo conta de lucro, ele deixou de pensar no processo. Se tiver alguém ali fazendo conta para saber aonde é que vai, onde que não vem, quanto que vai pôr no meu bolso, não quanto que vai ficar de dinheiro para a escola poder ela mesma se retroalimentar, não é isso. É o dinheiro de alguém querendo viver, certo? Com dinheiro no bolso. Lucrar horrores com a educação e expandir e ser a maior centro educacional do mundo e vender educação à distância aos quilos e formar professores, pedagogos à distância, quilos de professores sendo formados à distância. É um dos maiores cursos de superior à distância, é pedagogia. Eu quero morrer. Eu quero fazer um manifesto suicida numa hora dessa. Na hora que eu leio que é justamente a pedagogia, uma das principais faculdades de EAD hoje nesse país. Vocês estão achando que é palhaçada formar professor. Vocês estão achando que é coisa simples. Então, como eu não vou fazer um manifesto suicida, eu vou botar a mão na massa, tá? E tô aí com um baita de um projeto, espero poder em 2019 falar para vocês assim. E aí está a nossa escola de pedagogia. Né? Com uma escola piloto, com tudo que é residência, com tudo que vocês podem imaginar, que é um projeto incrível que eu estou aí começando com uma turma sensacional, tá? Falar de formação universitária, do jeito que esses caras pensam, estão completamente loucos, né? Estão completamente loucos. O que eles fizeram da educação superior nesse país é uma palhaçada, tá? Nós precisamos, inclusive, fazer o seguinte: Luciana, meus amigos do ambiente corporativo que estão por aí, eu quero fazer um movimento para que as grandes indústrias desse país paguem para mim 3, 4 professores, a formação de 2, 3, 4 professores na minha universidade. Porque eu quero pegar as pessoas de baixa renda, que não têm condição de pagar uma formação adequada, e botar dentro de um curso de formação de professores. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque quando eu formo um professor em alto nível, numa universidade de alto nível, tipo, sei lá, USP, vai, eu vou bater na minha boca, porque pode ser que eu tenha que apagar isso que eu falei, tenha que jogar pimenta e ser castigada, certo? Mas se você pega uma pessoa que vem das classes dominantes e que tem acesso às melhores educação, e que tem acesso às melhores informações, primeiro que dificilmente ela vai querer trabalhar com educação. Mas pode ser que queira. E se ela conseguir se formar numa boa escola, ela não vai voltar. Ela não vai para a periferia da aula. Tá? Eu posso ter que pagar minha boca para passar pimenta na língua. Então o que eu quero? Eu quero poder pegar pessoas que já são das comunidades carentes, que querem fazer alguma coisa pelas suas próprias comunidades, que querem devolver às suas comunidades conhecimento, capacidade de desenvolvimento, uma escola de qualidade. E eu quero
poder trazer essas pessoas para fazer uma formação num curso de pedagogia como nunca visto nesse país. Então, ó, já fica meu recado aqui, tá? Você que trabalha numa empresa que quer fazer alguma coisa de importante nesse país, me ajuda. Me ajuda. Paga aí 3, 4 mensalidades de aluno para mim, entendeu? Para a gente botar 40 alunos carentes para trabalhar nesse projeto, tá bom? E se você acha que você é um professor universitário do curso de pedagogia e que você tem potência para fazer parte desse projeto, manda para mim um currículo. Tá? Assim, eu quero dar aula nessa faculdade aí que você está falando, porque eu me acho potente. Manda um currículo para mim. Trabalhe conosco, @ineditacursos.com.br. Não sei se é Inédita Cursos ou se é Grupo Inédita. Acho que é Grupo Inédita. Trabalhe conosco, @grupoinedita.com.br. Tá? Manda para mim o currículo. Tá bom? Porque a gente vai precisar de gente para dar aula na faculdade. E você já deu para você entender, né? Que não vai dar para pagar salário monstruoso. Você vai ter que fazer parte também do todo mundo põe, quem tem põe, quem não tem tira. Tá bom? Então, nós vamos ter que transformar esse negócio. A gente precisa mudar a escola. E não é tirar as crianças da escola, porque a gente sabe que a maior parte da população que precisa mudar a sua história, mudar o seu rumo, não tem condição de fazer isso. Certo? Então, não é desescolarização o caminho. O caminho é a gente fazer tanto a formação de professores, quanto a construção dos espaços escolares, tanto quanto a economia da educação, de uma forma razoável. Tá bom? Camila, não comemora muito não, que vai sobrar um monte de trabalho para você, tá bom? Você não fica comemorando muito Yuhu, não, porque vai ter que trabalhar tanto que lá no meio você vai falar assim, quem mandou comemorar? Não sei se você sabe que a Camila está envolvida até o último fio do cabelo dela nessa história. É isso aí, pessoal. Não a desescolarização como solução. Vamos fazer uma escola do jeito que a gente precisa. Do jeito que a gente precisa. Tá bom? Para revolucionar esse país. Eu não estou pessimista, eu não acho que acabou, eu não acho que a gente tem que desistir, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que, quanto mais riscos a gente esteja correndo, mais a gente tem que avançar. Tá bom? Beijo. Escola Inédita. Tem até mãe de aluno inédito aqui, porque hoje a gente faz lá em Santo André, na Lavi, um começo dessa história. Isso vai virar de um tamanho que vocês não vão ver. E não vai ser por minha causa, não, é por causa de vocês. São vocês que vão fazer, não sou eu. Eu só fico entusiasmada, botando fogo, botando pilha. Mas quem faz, vocês sabem que não sou eu sozinho, né? Beijo. Até. Obrigada. Valeu a força. Compartilha. Deixa todo mundo aí se contaminar com essa história. Tá bom? E não esquece de falar da Inédita por aí, gente. Tem os cursos da Inédita. Eu comecei a fazer essa live para fazer jabá da Inédita, esqueço de fazer. Então vocês façam para mim, por favor. Quem já fez curso da Inédita, escreve nos comentários. Entra lá na fanpage da Inédita, curte a fanpage da Inédita. Porque eu preciso fazer girar dinheiro também, gente. Tem cheio de gente nessa história. Confusão. Beijo. Se cuidem. Até.